Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela incrível história dos barcos, uma invenção que literalmente moldou o nosso mundo, conectando continentes e culturas. Já pararam para pensar nisso? Imagina só, um mundo sem comércio entre os continentes, sem as grandes descobertas, sem as viagens que mudaram o mapa, a história que a gente conhece simplesmente não existiria. Difícil até de conceber, né? Então, bora mergulhar para entender como tudo isso começou. Olha, tudo começa com uma necessidade bem humana, bem básica. Como é que eu chego do outro lado daquele rio? Foi essa pergunta aparentemente simples que acendeu a faísca da criatividade que mudaria para sempre o curso da história. É isso mesmo. As primeiras embarcações eram, na verdade, bem rudimentares. Basicamente, canoas escavadas à mão a partir de um único tronco de árvore. O objetivo era super direto: pescar e cruzar rios. Era a solução mais básica para um problema universal. E o legal é ver quem foram os primeiros a dominar essa arte. Civilizações antigas como os egípcios, os sumérios e os chineses usaram os materiais que tinham por perto, como madeira, papiro, juncos. E não era só para pescar, não. Eles construíram embarcações para transportar materiais super pesados, tipo as pedras para as pirâmides. Pensa só nisso. Bom, aqui a gente tem um mapa visual da nossa jornada. Das canoas mais simples até os navios colossais de hoje, a evolução é de fato impressionante. Vamos ver como essa história toda se desenrola. E aqui a gente chega no primeiro grande salto tecnológico, o momento em que a humanidade aprendeu não só a flutuar, mas a usar a força da natureza para viajar por mares imensos. E essa inovação aqui é um exemplo genial da criatividade dos fenícios. Eles eram os verdadeiros mestres do mar. Porque, pensem bem, antes disso, velejar dependia do vento soprar na direção certa. Com a vela triangular, de repente, era possível navegar com muito mais liberdade, até contra o vento. Isso abriu as portas para o comércio internacional em todo o Mediterrâneo. Foi uma verdadeira revolução. Mas claro, nem todo mundo usava os barcos para o mesmo propósito. Enquanto os fenícios se concentravam em conectar povos e culturas pelo comércio, os gregos e romanos adaptaram essa tecnologia para a guerra. Foi assim que surgiram as temidas galés, aquelas embarcações movidas por remadores, projetadas especificamente para a batalha naval. Agora, vamos avançar no tempo para um momento em que os barcos se tornaram a chave para desvendar, literalmente, o resto do planeta. O ponto de virada aqui foi a criação da caravela, uma embarcação leve, rápida, ágil, simplesmente perfeita para encarar os oceanos desconhecidos. Foi a bordo delas que exploradores como Colombo, Vasco da Gama e Cabral não só descobriram novas terras, mas de fato conectaram o mundo, dando início a uma era de intercâmbio global sem precedentes. Beleza, e agora a gente chega na próxima grande revolução na água, o momento em que a humanidade finalmente se libertou da dependência do vento. A diferença aqui foi, monumental. Veleiros estavam totalmente à mercê do clima. Já os navios a vapor, eles tinham potência constante e, o mais importante, velocidade previsível. Isso trouxe uma confiabilidade para as viagens marítimas que nunca tinha existido antes. E isso mudou tudo. O comércio global explodiu. O transporte em massa de pessoas e mercadorias entre continentes se tornou uma realidade. De repente, o mundo ficou muito menor e mais conectado. E isso tudo nos traz aos dias de hoje uma era em que as embarcações atingiram uma escala e uma sofisticação que eram, simplesmente inimagináveis no passado. Hoje, a diversidade é incrível. Temos navios de cruzeiro que são verdadeiras cidades flutuantes, porta-contêineres gigantes que carregam quase tudo que a gente consome, submarinos que exploram o fundo do mar e, olhando para o futuro, o foco está cada vez mais na sustentabilidade, com o desenvolvimento de motores elétricos e até o uso de energia solar. E só para ter uma ideia da escala que a gente está falando, pensem no maior navio do mundo, o Icon of the Seas. O comprimento dele é de 365 metros. É uma comparação impressionante, né? Ajuda a gente a visualizar o quão gigantescas essas estruturas flutuantes realmente são. Agora, uma curiosidade. Hoje parece uma pergunta boba, mas já houve um tempo em que isso foi um debate científico seríssimo. A intuição dizia que algo tão pesado como o ferro deveria, claro, afundar. Pois é, mas a ciência e a engenhosidade provaram o contrário. Em 1787, quando o primeiro barco de ferro realmente flutuou, foi um momento de choque e admiração, abrindo caminho para navios ainda maiores e muito mais resistentes. No final das contas, essa jornada de milênios representa muito mais do que só tecnologia. Ela reflete nosso desejo inerente de descobrir o que tem do outro lado, de superar limites e de se conectar.
E essa talvez seja a ideia mais poderosa de todas. De um simples tronco oco aos gigantes de aço de hoje, tudo nasceu daquele mesmo impulso humano fundamental. Uma prova de que as maiores jornadas, de fato, começam com um único passo. Ou, neste caso, com uma única remada.